Estamos ao vivo aqui no Stand-by e desta vez vamos conversar com a dona Iracema Pereira Castro, que vai falar toda a sua trajetória de vida, desde quando nasceu até os dias de hoje. Dia 12 de julho completou 90 anos de história, uma mulher religiosa, temente a Deus e que tem muito amor pela família, pelos filhos e por toda a sua família, seus irmãos. É uma mulher que tem muita história para contar e você vai ter a oportunidade de conhecer a sua história nesse momento aqui no programa Stand-by. E já agradecemos aqui o presidente do grupo X-Power, Apóstolo Wallace, pela oportunidade que nos concede aqui há 5 anos para deixar você, meu amigo e minha amiga, bem informados. Dona Iracema, seja bem-vinda ao programa Stand-by. Você que é a matriarca da família Castro aqui em Imperatriz e que veio do Piauí, conta aí para os nossos internautas aí a sua história. Nasceu em que ano, em qual localidade, qual município? Boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Mas uma história de 90 anos é muita história comprida. Vamos fazer um resumo. Pois é, eu nasci em 1933 numa fazenda por nome Santo Antônio, fazenda de meu pai, de herança de meu avô paterno, pai de Ulindo Pereira de Santana, meu pai, e de João Pereira de Santana, meu avô. Então, naquelas épocas, não era tão fácil a gente se evoluir nos estudos, não tinha essas quantidades de facilidade que hoje tem. E para quem era camponês, muito mais difícil, porque não podia mandar os seus filhos lá para as capitais, para ter aqueles cursos superiores. Mas meu avô, João Pereira de Santana, e meu pai, Julindo Pereira de Santana, também não eram tão analfabetos, graças a Deus. E também não era analfabeto e também tinha um pouquinho de condição financeira. Então, naquelas épocas, era quem tinha assim um pouco valorzinho, mais ou menos, à vista da humanidade. Então, naquela época que não era fácil como hoje, todo pé de pau, graças a Deus, hoje tem uma faculdade, mas no nosso tempo não tinha. Não era fácil assim. Então, João Pereira de Santana, com sua condição financeira, conhecido por todos, falei, meu Deus, como é que era? Era um homem bastante conhecido. Conhecido, mas ele tinha a patente dele. Tinha patente, porque naquela época os governadores davam a patente. Depois ele era coronel João Santana, meu avô. E o meu pai também, como tinha assim uma condiçãozinha mais ou menos por aí assim, também era conhecido delegado de Ulindo Pereira de Santana. Eu, neta de coronel e filha de delegado da região. E filha de Dona Sérgia Pires. Filha de Santana. Também uma mulher honesta, uma mulher séria, uma mulher honesta mesmo, uma mulher muito bonita, muito linda e muita esposa boa e boa mãe, mas que Deus levou só com 50 anos de idade. E eu hoje me encontro aqui com 90 e minha mãe já só viveu conosco só com 50 anos de idade. Ficou de Ulindo Pereira de Santana viúvo, mas também quando estava com 6 anos que a minha mãe foi para o mundo espiritual, de Ulindo Pereira de Santana também foi. Mas nessa época eu já era casada. Quando nasci, estudei, aí eles acharam por bem, a primeira filha, mulher do casal, de Ulindo Pereira de Santana, Sérgia Pires de Santana, já eram 7 filhos homens e não tinha nenhuma mulher ainda. Aí lá se vem a princesa Iracema Pereira de Santana. E aí muita alegria, muita
dedicação com essa Iracema. Quando aos 9 anos, Iracema foi para a cidade, eles botaram na cidade, no Uruçuí, que ficava mais, hoje é muito perto, é só 40 minutos de carro de lá da cidade para a fazenda. E hoje é muito perto, mas naquelas outras épocas era corte de burro, de cavalo, essa coisa toda que a gente passava uns 2 dias para chegar. Mas, então, eles acharam, dizem que não tem nada por acaso, tudo existe. Mas não sei porquê, nem porque não me colocaram na casa das parenta de tia de meu pai, prima de meu pai, na cidade. Ali eu fiquei, com 9 anos de idade, fui para esse estudo. Quando 9 anos de idade, na casa passava o ano e nas férias ia para a fazenda, ficava lá. Por não sei porquê, que não tem nada por acaso, Martinho Alves de Castro, aquele príncipe que eu fiquei admirado por ele admirado por mim, naquelas épocas, nós estudava, ele também camponês. Os pais acharam de botar ele também na mesma cidade que eu. Ele maranhense e eu piauiense, na mesma cidade, e tinha os parentes deles lá, do meu príncipe encantado, e aí botaram ele para estudar na casa desses parentes lá. Coincidiu que nós fomos estudar, não na mesma classe, mas porque ele era mais velho, era mais adiantado, e eu mais nova um pouco, era ainda mais atrasado, mas tudo num colégio só, no mesmo colégio. Aí deu certo. E aí que eu digo, não, acho que não tem nada por acaso, é uma coisa aí que não sei o que, posso te explicar porque eu não sei. Mas aí deu certo, aí a simpatia do príncipe comigo e eu com o príncipe, e aí lá se vai, e nesse negócio, menino, que ele tinha 15 anos e 4 meses, e eu 12 anos, aí ficamos, aí nessa coisa, estudando, quando terminamos os estudos, aí cada quem foi para suas casas, eu fui para a casa do meu pai, e aí naquele tempo, um primário daquele tempo era o ginásio de hoje. E aí eu cheguei na casa do meu pai, aí já concluído o estudo, estava já formada, aí fui ensinar lá no meu setor lá. Professora Iracema. Aí trabalhei uns anos, trabalhei. Aí quando ficou o tempo, nós passamos, eu e o príncipe, encantados. Para quem vai achar graça, pode achar 7 anos desse convívio, assim, essa simpatia. Essa simpatia. Essa amizade. Era amizade. Mas naquela época não tinha telefone, não tinha carro, não tinha nada, era difícil. Aí quando ele veio para o lugar dele, e aí eu para o meu, era difícil, era só uma cartinha, de vez em quando eu achava aquelas pessoas que eram conhecidas, ou de lá ou de cá, então ia com a cartinha, vinha outra cartinha, era assim. E era aproximação, né? Aproximação. Era essa assim, não era como hoje que, não, bora ali, não sei lá pra onde é. Não era assim não, lá naquele tempo, as mocinhas que tinha assim mais ou menos, tinha medo dessas coisas ficar falada, porque naquela época o negócio era mais apurado, porque ficava logo fora da sociedade das outras moças, quando tinha, mesmo pegava na mão do rapaz, que cheirava um cheirinho, um beijinho, não só de mentir, Deus é prova, um beijinho antes de acontecer o casamento, de jeito nenhum, porque se o povo soubesse mesmo, aquela está defamada, aquela não vai estar mais misturado com a gente. Ah, não era fácil não, todo mundo tinha medo. Toda moça tinha medo de ficar. Havia uma discriminação. Uma discriminação, era desse jeito mesmo. Eu estou falando, é isso. Aí a professora Iracema começou ali lecionar. Daí ganhar seus trocadinhos e tudo mais. Mas tinha o seu pai para lhe dar as coisas. E também 7 irmãos, não era brincadeira, tinha muita gente para me ajudar, para me dar. E meu padrinho, que não tinha nem um filho de jeito nenhum. Ave Maria, era uma loucura por mim, queria que meu pai me desse para mim, der para ele. Não, papai, não, só tenho essa agora, não vou dar a minha filha. Eu sei que era uma coisa demais comigo, para lá, para cá. Era muita coisa. Aí veio o casamento. Aí veio o casamento. Já com 7 anos
simpatias. E uma festa muito grande. Aquela boca, deixa eu chegar lá. Aí, quando ele mandou uma cartinha uma vez, o Martim, para papai, mandando pedir casamento e tudo mais, essa coisa. Aí isso foi, ele mandou em dezembro pra cá. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril o Martim foi lá para receber essa resposta. Lá em casa, na casa do meu pai. Aí quando foi ainda, o velhinho, ele chegou meio-dia, e aí o velhinho tiveram por ali assim, nós tivemos por aí assim e tal. Aí ele gostava de deitar cedo, meu pai, aí ele foi deitar. Aí o Martim mandou o meu irmão, Ricardo, que é o pai de Silval Divino aí. Ricardo, tu vai dizer ao teu pai que eu estou aqui é para receber a resposta de uma carta que ele mandou, que eu mandei para cá, para saber a resposta. Aí o Ricardo foi lá e disse, aí o velhinho mandou dizer, ele está muito avexado. Só estiquinho de meio sem resposta que tal, ele está muito avexado, apanha tem tempo. Aí quando foi de manhã, os meninos foram pro curral, tirar o leite, para lá, essa coisa toda, e aí ele ficou lá, mais o Martim lá, e aí resolveram lá o problema. Aí o Martim ia para Floriano, que quando ele chegou aí no lugar dele, o comércio dele era comerciante, era comprar arroz, comprar porco, comprar toda coisa que tivesse que comprar. E aí botava numa balsa aí, que naquele tempo era balsa, né? Era balsa, ele botava numa balsa e ia para Floriano vender. Aí ele ia, nessa época ia para Floriano. Aí ele deixou os mestres da balsa, porque lá o rio que ele dizia é o Parnaíba. E aqui tinha essa ilha aqui, daqui para lá, e aí quando chegasse lá, passava da ilha, essa ilha aqui, até chegar no rio que eu morava, era 2 léguas. Aí o Martim sai, deixa o povo na